Dando continuidade às conclusões deste grande evento, vamos agora à palestra magna de abertura, que trará um debate sobre o tema central do Congresso: reinventar a gestão, uma construção coletiva. E para mediar a palestra, chamo a senhora Betânia Tanuri. Boa tarde a todos. É um enorme prazer mediar essa palestra de abertura, contando para vocês um pouco dos bastidores do Fórum dos Presidentes. Agradeço de uma maneira muito especial aos meus colegas da coordenação do Fórum, Vicky, Cabreira, Elaine e Leila, que me escalaram para essa função. E gostaria, então, de chamar para partilhar aqui comigo esse momento Alexandre Silva, presidente do Conselho de Administração da Embraer, foi presidente da GE e um dos sponsors do Fórum de Presidentes. Muito obrigada, Alexandre, por estar aqui conosco. Convido também o Wilson Ferreira, presidente da CPFL, um dos grandes articuladores desse desafiador setor no Brasil e também sponsor do Fórum dos Presidentes e que está aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença, Wilson. Então, temos aqui por volta de 1h e 15, para partilhar os desafios na visão dos presidentes desse mundo que a gente vive hoje, desse mundo incerto, e qual que é o impacto na gestão de pessoas, na gestão, que reinvenção de gestão é essa? Nós vamos começar contando muito brevemente de qual é a percepção desses presidentes, aqui representados pelo Wilson e pelo Alexandre, sobre o momento macroeconômico brasileiro. Vamos lá? Solta, por favor, o terceiro slide. Terceiro slide. Vamos sem os slides, fazer o quê? A gente discutir um pouco o cenário macroeconômico mundial e o cenário brasileiro dos próximos 12 meses. Como vocês veem, do ponto de vista do cenário mundial, tem uma expectativa que vai melhorar um pouco, não muito. E na sequência, o slide seguinte, por favor, e como fica o PIB brasileiro nesse cenário. O anterior é o do PIB brasileiro que eu queria. Como fica o PIB brasileiro? A maioria diz que entre 1,1% e 2%. Alexandre, comenta um pouco, e aí? E esse cenário? Bom, e aí? Nós, no Fórum dos Presidentes, assistimos duas palestras muito interessantes. O Tombini, presidente do Banco Central, e o professor Francisco Carlos, que fez uma apreciação da palestra do Tombini e de uma maneira muito interessante. E o que nós vimos é o seguinte: o cenário internacional, Estados Unidos provavelmente melhorando, o que é bom para alguns e ruim para outros. Mas esse é um fato. A Europa, pelo menos, parou de piorar, vai ficar mais ou menos como está durante alguns anos. E a China mudando o seu foco de um país exportador, uma economia exportadora, para um foco no mercado interno, e especialmente em alimentação, moradia, transporte, eletrificação do campo. E, além disso, um orçamento maior na área de defesa, o que vai requerer metais nobres em maior quantidade.
Muito bem. Isso tudo, quer dizer, Estados Unidos melhorando um pouco, em Europa flat e China focando no mercado interno, nessas áreas, isso vai trazer oportunidades para diversas empresas brasileiras e vai trazer problemas para outras. Ou seja, o Brasil depende, não dá para dizer como é que o Brasil vai se sair disso aí. Uns vão se beneficiar e outros vão ter problema com esse cenário que a gente está enxergando para os próximos anos. Agora, Alexandre, no Fórum de Presidentes, que foi há alguns poucos dias atrás, e nós reunimos lá 114 presidentes das maiores empresas brasileiras, numa conta aproximada de 30% do PIB brasileiro. Wilson, nos ajuda um pouco. A percepção sobre o momento macroeconômico brasileiro não era lá muito animadora. Uma boa tarde a todos e a todas. Até o presidente do Banco Central colocou isso. A percepção é pior do que o fato em si, né? O que talvez seja bom. Eu acho que só complementando um pouco do cenário que Alexandre colocou, quer dizer, o fato é o seguinte: daqui para frente, se existia uma esperança de que o mundo ia se recuperar rapidamente e a gente iria se beneficiar disso, essa esperança aparentemente está contida. E aí é que eu acho que entra um pouco do nosso tema aqui. O que significa? Para que haja sucesso no mundo que não cresce, é preciso ser excelente. E para ser excelente, é preciso gestão. E então nós entramos no nosso tema. O que é ser excelente, afinal de contas, para essa turma de presidentes? Comigo? Olha, eu acho que a excelência, talvez o maior evidência de excelência é a competitividade. São empresas que crescem mais do que outras e crescem através de meios diferenciados. Eu acho que talvez um tema fundamental é como é que você consegue inspirar pessoas, e é disso que se trata, talvez, nesse mundo contemporâneo nosso, inspirar pessoas para fazerem certo, para identificar problemas, corrigir voluntariamente e vibrar com aquilo que conseguem fazer além dos outros. Nós vivemos um mundo, esse mundo que vai parado, ele é um mundo que encobre o chamado subdesempenho ou desempenho satisfatório. É por isso que talvez a gente dê um enorme valor, por exemplo, para uma empresa como a Apple, né? E a Apple tinha do seu presidente, falou assim: olha, se você quer uma empresa excelente, você só tem que ter pessoas excelentes com você. Então, eu entendo que esse é um mundo que, apesar dessa estabilidade ou essa pouca falta de perspectiva, é um mundo que vai colocar em evidência aqueles que fazem melhor, aqueles que fazem mais. E veja, fazem mais e melhor de um jeito que nós apreciamos, que é o jeito ético, que é o jeito através das pessoas, reconhecendo pessoas. O mundo vai precisar disso, de produtividade, de fazer melhor e mais. Bacana. Alexandre e Wilson, a gente pode manter a mesma combinação do Fórum de Presidentes de falar só a verdade, não é? Pode ou não? O que você acha? Eu estou perguntando, não sei. Pode? Claro. Pode, claro, Wilson? Pode, pessoal? Vocês também? O Wilson colocou uma palavra que foi muito, muito debatida no Fórum dos Presidentes, que é o subdesempenho satisfatório ou subdesempenho. Quem aqui tem filho adolescente? Levanta a mão. É o seu filho querendo passar na escola com a nota 6. Esse é o subdesempenho satisfatório. Ele fala: mãe, pai, eu passei de ano. Mas, na verdade, para ser excelente, precisa tirar 9 ou 10, né, Wilson? É isso mesmo. Esse talvez é a raiz do nosso problema, porque, lamentavelmente, as empresas se escondem atrás desse mau desempenho. Então, assim, olha, a gente está mal, mas o setor está todo ruim. Então, em cima de um setor ruim, a gente vai, de alguma maneira, contemplando ou contemporizando com aquele baixo desempenho. Aí a gente não tira a pessoa ruim porque, puxa, olha, está tão ruim de contratar, melhor a gente ficar assim mesmo. A hora que melhorar, a gente muda. Pois é, Alexandre. Vamos ouvir um pouco a plateia, assim, como que eles acham que a meritocracia está sendo
implementada nas suas empresas? Porque o que você falou aí, Wilson, é meritocracia, né? Quem acha que a meritocracia está sendo implementada na sua empresa de uma maneira bacana, levanta a mão. Eu vou repetir a pergunta. Quem acha que a meritocracia está sendo implementada de uma maneira bacana na sua empresa? Levanta a mão. 1%, 2%, talvez. Alexandre, que desafio é esse? Como sai do subdesempenho com uma percepção que a meritocracia não está sendo bem gerida? Bom, eu vou olhar para a resposta de vocês de uma maneira positiva. Eu vou olhar o copo meio cheio e não meio vazio. Vocês estão cheios de oportunidades. Né? Que vocês não estão praticando a meritocracia. Você também, como presidente do Conselho. O Wilson falou sobre produtividade e outras coisas para a gente atravessar esse momento de dificuldade. E eu queria fazer uma observação aqui que eu acho interessante, é o seguinte. Nós nitidamente vamos passar por um momento de crise. Se a crise vai ser mais profunda ou menos profunda, a gente não sabe ainda, mas estamos vivendo um momento de crise. E o que a gente precisa fazer para passar por esse momento de crise? Quer dizer, se a gente olhar as empresas longevas, as empresas que passaram por vários momentos de crise, e a gente observar o que essas empresas têm em comum, isso pode ser um ensinamento para a gente. Que na crise, muita gente sobrevive, muita gente morre. Mas se você tem uma empresa longeva que passou por várias crises e sobreviveu, ela deve ter alguma coisa diferente. Então, vamos lá, algumas coisas comuns a essas empresas. Primeiro, valores. As empresas que não têm valores, um dia acabam dando de frente com o poste. Então, você precisa ter realmente valores e praticar valores para você sobreviver no longo prazo. Depois, evidentemente, que você precisa ter processos, né? Pouca burocracia, processos ágeis, boa gestão. Boa gestão, o que é? Um conjunto de coisas que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco aí. Precisa ter compliance, não do ponto de vista só da parte ética, que eu já falei, nem do ponto de vista da área financeira, mas compliance da maneira mais ampla de observância, cultura de observância das políticas da empresa, dos processos da empresa. Porque se você não observa as suas políticas, você cria, com certeza, um custo da não qualidade. Isso aí é um problema. Nós falamos sobre isso no Fórum dos Presidentes lá, sobre o custo da não qualidade em empresas brasileiras, que é altíssimo. Vocês sabem qual é o custo da não qualidade nas empresas de vocês? Se vocês sabem, parabéns, vocês sabem o tamanho da oportunidade que vocês têm. Se vocês não sabem, eu garanto a vocês que, muito provavelmente, vocês têm uma grande oportunidade pela frente de consertar coisas que levam vocês a ter um custo da não qualidade, ou seja, fazerem as coisas erradas e depois terem que corrigir isso aí. Bom, continuando, quer dizer, essas empresas longevas têm outra coisa interessante, disciplina. Disciplina de você cumprir os ritmos anuais, de você observar o que foi combinado. Execução. A gente fala muito em execução, mas tem muita gente que dribla, não chuta em gol nunca. O bom líder é aquele que executa, que corre riscos, erra de vez em quando. De preferência, acerta mais do que erra, mas você tem que executar, senão não anda para frente. E as empresas que não executam ficam pelo caminho. Bom, seguindo, meritocracia. Quer dizer, com uma resposta dessa que vocês deram aí, para falar a verdade, eu nem acredito que seja também tão ruim assim. Eles prometeram falar a verdade, mas eu não acredito neles. Eu acho que tem um pouco de... eu acho que tem um pouco de uma exigência muito forte nisso aí. A meritocracia é importantíssima, vocês sabem disso. Daí essa resposta
ácida de vocês aí. No fundo, as empresas são reflexo das pessoas. As empresas que têm boas pessoas são boas empresas. Porque para você fazer gestão, execução, disciplina, tudo isso, você precisa ter gente boa, gente comprometida. Então, a meritocracia não é meritocracia no soluço. Não, você tem que ter processos de seleção de pessoas, pipeline de talentos, desenvolvimento de talentos. Quer dizer, vocês sabem muito bem disso, tudo isso aí. Então, você realmente precisa ter pessoas certas na hora certa. Mas qual é a pessoa certa? Você precisa entender o negócio de vocês. Quer dizer, cada empresa tem um momento em que você olha o cenário, como nós estamos olhando aqui o cenário macroeconômico, mas olha o seu negócio, os seus desafios, e você tem que selecionar as melhores empresas para aquele momento ali. Alexandre, posso discordar, né? Eu acredito nessa turma aqui. Eu acredito. Eu acho que está sendo dito aqui, assim, pessoal, representantes de 114 presidentes, nessas suas empresas, a meritocracia não está lá, essas coisas não. Eu falei que eu não acreditava nisso aqui, eu acredito que eles estavam lá, e uma observação, eu falei que não acreditava na resposta da turma aqui. Eu também. O que espantou a gente no Fórum dos Presidentes, nessa resposta de que a meritocracia nas empresas deles não é uma constante ali, é que, no fundo, o responsável por uma cultura de meritocracia, cultura meritocrática, é o presidente da empresa. Quer dizer, quando você vê presidentes de empresa dizendo que nas suas empresas não se pratica a meritocracia, é uma coisa realmente preocupante. Então, vamos lá. Eu quero passar a bola para o Wilson. A meritocracia foi um dos pontos... eu vou chamar vocês para virar um pouco para cá também, né? A meritocracia foi um dos temas no Fórum de Presidentes muito discutido. Né? Um tema muito discutido. Aliás, vocês têm uma palestra magna aqui com o Eduardo Melzer Sirotsky, que foi um dos grandes que levantou essa bola de uma maneira brilhante. E a questão da meritocracia está, sim, relacionada à questão dos valores que você colocou, né, Alexandre? E que boa parte das empresas, os valores ainda estão na parede, mas não estão na prática verdadeira. E aí, Wilson, como faz com esse desafio de um ambiente macroeconômico incerto, que não é de um crescimento vigoroso, de dificuldades no cenário, e na empresa brasileira, de uma maneira geral, com esse desafio da meritocracia? Como que você vê isso? Olha, eu acho que o Brasil, nos últimos 10, 15 anos, conseguiu aparecer para o mundo. O mundo até não nos conhecia muito. Passou a nos conhecer. Eu não vou querer dizer que nós chegamos no topo, mas eu acho que para que a gente se coloque no mundo do jeito que a gente pode se colocar, nós precisaremos fazer mais. Eu acho que, de alguma maneira, nós surfamos, e bem, num momento em que todo mundo foi mal. E isso envolve, Betânia, as organizações. A gente precisa ter absoluta clareza disso. Nós nos focamos muito recentemente só para o mercado interno. Nós acabamos, por conta do reconhecimento que o mundo tinha e de perspectivas que imaginava para nós aqui, colocando muito dinheiro aqui. Isso, de alguma maneira, talvez nos tenha descuidado. A verdade é que a maior parte das nossas empresas, e vocês sabem disso, pessoal, nós estamos crescendo a 1%, 2%, como está dito aqui, até a expectativa de 2%, e nós estamos remunerando ou indexando o salário do nosso time a 7%, 8% ao ano. Esse é um tremendo... Não tem mágica, não tem mágica. Veja, se nós fizermos isso aqui, estamos fazendo isso aqui há pelo menos 5 anos desse jeito, crescendo sempre menos do que nós estamos colocando, seja de reposição de inflação, seja de ganho real, que é o que aconteceu nos últimos. Perdemos competitividade. E aí volta o tema da meritocracia. Não existe empresa competitiva, empresa que consiga se colocar, não só no seu país, mas em todo o globo, e ela vai precisar disso, tá certo? Sem que ela seja assim, que ela trabalhe com os seus melhores desempenhos.
isso eu digo, o tema maior é o da excelência. Para ser excelente, precisa ser meritocrático. Agora, vamos entender o que é ser meritocrático? Meritocrático é reconhecer o desempenho excelente, reconhecer das formas que nós conhecemos. Se reconhece publicamente, se oferece mais oportunidades a essa pessoa, se reconhece financeiramente. Agora, isso significa que existem pessoas no mesmo time que não têm esse desempenho. E se não tem esse desempenho, nós temos que ter alguma ação direta nessas pessoas, seja na forma de dar uma chance para recuperar o desempenho, ou dar uma chance para ela ter um desempenho fora da empresa. E nós não estamos fazendo isso. Nós toleramos, tá certo? Há um estado de coisas que viabiliza isso, mas a verdade é que nós temos verificado, isso foi visto com os presidentes, um desempenho muito abaixo, ou uma expectativa de desempenho muito abaixo daquela que seria necessário para que a gente se coloque competitivamente de novo. Eu achei esse ponto maravilhoso. Eu vou te dar 1 minuto para voltar para cá, para pensar na próxima resposta que eu vou perguntar e o seu papel com essa questão, né? Porque se a gente não está sendo meritocrático, como bem o Alexandre falou, nós estamos falando de uma cultura organizacional, cujo presidente tem um papel absolutamente essencial nessa orquestração, né? A conclusão, e aí não estamos falando nesse momento de Embraer ou de CPFL, mas estamos falando da conclusão dos 114 presidentes das grandes empresas brasileiras, é que também nas suas empresas a meritocracia não estava lá, essas coisas, e que eles, ou seja, vocês, têm um papel nessa história. E qual que é o papel, Alexandre? Do RH? Não, seu! Não, sem terceirizar, eu estou querendo saber do seu papel. O papel do número 1 de qualquer organização é, evidentemente, o número é o responsável por tudo o que acontece. As empresas, normalmente, funcionam da seguinte maneira. Você tem um presidente e, na sua organização, você tem gente que reporta para ele. Mas, no dia a dia da operação, você tem quem toca a atividade fim, o COO, o diretor operacional, qualquer coisa assim, que é o dono do dia a dia, e o presidente tem um braço direito e um braço esquerdo. Esses dois braços são o financeiro e o RH. Porque não existe nenhuma empresa bem administrada, que consistentemente entregue bons resultados, que não tenha bons processos operacionais, bons processos de controles na área financeira e que não tenha bons processos na área de pessoas. E que além do mais, realmente pratique a meritocracia. Eu vou repetir um ponto aqui, que talvez eu não tenha deixado claro. A meritocracia, quer dizer, pessoas boas não são necessariamente, uma pessoa não é boa para tudo. A pessoa é boa para aquele momento, naquela posição. Então, o RH, e vocês aqui, a maioria de vocês, se não todos, ou pelo menos a grande maioria, são pessoas da área de RH, vocês têm que conhecer com bastante profundidade o negócio em que suas empresas estão. Se vocês conhecerem os negócios que suas empresas estão, conhecerem as estratégias da empresa, aí vocês vão poder, um dos braços, vocês vão poder ajudar o número 1 da empresa a realmente ter o melhor time para aquele momento. Então, não resta dúvida, o presidente é o principal responsável por isso, mas ele conta para isso com um dos seus braços, que é o diretor de RH. E aqui eu acho que você traz também um estímulo às pessoas de RH de ser um parceiro e falar a verdade para o seu presidente, porque também nem sempre isso acontece, né, Alexandre? Isso é verdade. Vamos lá, Wilson. Eu queria colocar um pouco da figura do presidente mais no tema, talvez, da gestão mais contemporânea, mais atual. Veja, primeira coisa, presidente é exemplo. Não dá mais para ter presidente que não represente adequadamente a causa que ele compartilha com o seu time. Essa é uma outra novidade. Os presidentes, antigamente, performavam o cargo de presidente. Eu falo até para o meu pessoal, eu adorava aquele tempo que o presidente ele ia para várias recepções, ele representava a sua empresa. Ele não era o líder da empresa.
Ele não era aquele camarada que dava propósito para as pessoas. E eu acho que a gente tem que começar a considerar isso de uma forma muito forte. Por quê? Eu só tive 2 empregos na minha vida. Tem algum de vocês aqui que só teve 2 empregos na vida? Eu trabalho há 35 anos já. Pode trabalhar Não, menos pode falar. tempo, não tem problema, Quem é que não. trabalhou em mais de 2 empregos aqui? Daqui a 5 anos, pessoal, no 44º CONAR, todo mundo levanta a mão. Então, acontece o seguinte, se as pessoas que você está trazendo para a sua causa não gostarem da sua causa e não acharem que você, como presidente, é um camarada que lhe dá constantemente propósitos e razões para que ela torne aquela causa válida, ela simplesmente te abandona. Então, veja, o papel do presidente hoje é muito importante enquanto o líder visionário que inspira pessoas para uma causa. As causas, eu gosto sempre de colocar o tema da importância da causa em 2 dimensões. O da dimensão cultural. O que é a cultura da empresa, né? As ambições da companhia e os valores da companhia, os comportamentos. E a segunda é da liderança, efetivamente. Não se faz empresa mais hoje com um único camarada. Quer dizer, há uma estrutura que tende, na minha avaliação, a ser cada vez mais horizontal. E horizontal não no sentido, eu falo isso muito, do meu tempo, pessoal. Quem é que era o meu inspirador? Padre, estudei em colégio de padre, pai, era um inspirador, era um orientador moral. E olha que você ainda está turma jovem, hein? Pois é. Hoje não é mais assim. Hoje nós estamos aqui. Os chefes faziam isso, tá certo? Hoje, na verdade, o que determina comportamento de pessoas e organização? Conhecimento. As pessoas respeitam quem conhece. Então, ela é cada vez mais horizontal. As estruturas que nós estamos acostumados a ver, que ainda temos, hein? Piramidais, etc. E temos porque talvez não tenhamos enfrentado com vontade, com determinação, esse tema. Às vezes a gente fala assim, uma pessoa boa, para que ela continue conosco, nós precisamos dar um cargo a ela. Isso é absolutamente comum nas nossas organizações. Pessoas que estão em cargos sem o conhecimento necessário para performar aqueles cargos, serão pessoas que farão da nossa organização uma organização que não atrai e não retém talentos. Os talentos trazidos para a organização vão embora dela quando o conhecimento necessário e o respeito que eu tinha antigamente por padre, pai e chefe, e que não se tem da mesma maneira hoje se tem pelo conhecimento. Então, você vai colocar 5 neguinhos em cima daquele que vai ter que trabalhar para ele performar, e ele vai levar aquela cadeia inteira? Ele não vai. É por isso que cada vez ficam menos. Então, a causa e a liderança, a forma de liderança e cultura, são 3 eixos fundamentais que o presidente vai ter que, pessoalmente, se encarregar de poder compartilhar, estimular, reconhecer, tá certo? Acho que, como o Érico colocou no início, com o tema da ética, porque isso tudo ele tem que ser verdadeiro. É mais do que parecer, ele tem que ser verdadeiro. Eu só queria fazer uma referência do que a gente acabou de ver aqui nas ruas, né? O mundo inteiro fez isso, nós fizemos agora recentemente no Brasil aqui. Nós começamos a nos colocar sem partido, sem sindicato, por coisas do quê? Por serviços públicos de qualidade. Veja que coisa interessante. Não é pelos 20 centavos, é o jeito como faz. Não é a força, é o jeito de produzir serviços de enorme qualidade. As pessoas querem isso. As pessoas querem o hospital, querem a escola, com o padrão FIFA. Nós fomos capazes, olha, eu tive, acho que alguns de vocês podem ter estado também, tive em um dos jogos da Copa da Confederação. É excepcional. Eu nunca tinha imaginado entrar no Maracanã e pensar que eu estava entrando num shopping center, com escada rolante, com ar-condicionado dentro de um estádio. Se nós somos capazes de fazer isso para o futebol, e acho que tem uma razão de ser, cultural nossa, nós teremos que ser capazes de fazer para aquelas coisas que são absolutamente essenciais para o cidadão, que são, dentre outras pessoas, os nossos colaboradores. Então, Obrigado. Também acho que merece palmas.
E foi exatamente nessa perspectiva que os movimentos sociais foram discutidos no Fórum de Presidentes. Veja o resultado. Os movimentos sociais são positivos, neutros ou negativos para o país, 94%, entendendo, dentro dessa perspectiva que o Wilson colocou com tanta clareza, que eles são positivos para o país. Para a economia, no curto prazo, já nem tanto. Alexandre, você gostaria de complementar alguma coisa nesse dado? Não, eu concordo com isso aí. É claro, a grande maioria acha que os movimentos foram positivos. Uma coisa interessante nesses movimentos é que nós levamos algum tempo, com certeza mais de uma semana, talvez bem mais do que isso, para entender o que esses movimentos significavam. E, aos poucos, nós fomos entendendo que eles significavam tudo. Ou seja, cada pessoa que estava lá estava reivindicando, ou reclamando, ou se manifestando contra alguma coisa. Ou seja, há uma insatisfação muito grande em relação a uma série de coisas nesse nosso momento aqui. Então, eu acho que os movimentos foram realmente positivos, alguns excessos normais de acontecer uma coisa dessa, mas a mensagem foi clara. Existem muitas insatisfações. Isso, a médio prazo, vai ser muito bom para o país. Wilson, gostaria de acrescentar algum ponto ou podemos mudar de assunto? Podemos mudar. Então, para que a gente possa utilizar esse calor das ruas, essa mensagem das ruas e a mensagem das nossas organizações, das pessoas que lá estão, com disciplina, né, Alexandre, como você falou, e disciplina vem de dentro, com uma causa, com uma estrutura de liderança que organize o ambiente meritocrático, a gente precisa de executivos de liderança comprometida. Vamos ver o que os presidentes disseram sobre o seu próprio quadro de lideranças, quadro de executivo. O seu quadro de executivos está comprometido com os desafios, parcialmente comprometido, não percebo comprometimento. Vamos ver aqui como que o pessoal reage? Quem acha que na sua empresa o quadro de executivo está comprometido com os desafios, levanta a mão. %30%, talvez, 20%. Parcialmente comprometido, levanta a mão. Um pouco mais. E não percebo comprometimento. Pior que tem gente que não acha nada. Porque tem gente que não levantou a mão. Vamos lá. Em 2012, era esse o quadro. 55% comprometido com os desafios e 45% parcialmente comprometido. 2013, 6 de agosto, 114 presidentes das grandes empresas brasileiras. 41% parcialmente comprometido. É muito ruim. Se eu for pensar, metade está comprometido e metade não está totalmente comprometido. O presidente falando isso, ou seja, ele não está fazendo o dever de casa dele. Num momento onde vai ser absolutamente necessário excelência, você não pode esperar isso do primeiro time. Não pode. Não. Conta aí, fala alto o que você falou, Marcelo. Que saia justa. Eu estou de calça comprida, vocês também, então não tem problema. Mas vamos lá. A gente foi honesto. Acho que foi, no final das contas, o que tem por trás disso é um reconhecimento de que nós estamos, de fato, né, isso é o primeiro executivo da companhia falando, praticamente metade não está comprometido com a causa, num momento como esse, de extrema necessidade de ser competitivo, de ser excelente, acho que isso explica, em grande medida, por que a gente tem, nas palavras populares, um pibinho. Né? Não há como, veja, aí há a meritocracia do mercado. Né? Quer dizer, não há como ser bem-sucedido no mercado com um subdesempenho. Não é possível isso.
E a gente, infelizmente, às vezes acredita que é possível. Eu costumo falar, tem um amigo meu que fala assim, que o único lugar onde o melhor não ganha, às vezes é em jogo de futebol. Mas jogo de futebol não é o que a gente está fazendo aqui. Aqui é um negócio de empresa. Está disputando uma com a outra. Vai vencer aquela que oferece sempre melhores produtos e serviços a um preço que as pessoas estejam dispostas a pagar e sempre, e essa que talvez seja a coisa mais nova, e sempre que a gente perceber naquela empresa eu não vou chamar só de ética, né? Mas uma reputação com a qual a gente compartilha. Quer dizer, ela faz tudo aquilo lá, porque às vezes a gente pode ter um custo baixo, né? E promover um preço baixo, mas à custa de coisas não tão honestas, coisas ligadas ao meio ambiente, ao trabalho, etc. Então, eu diria assim, esse terceiro componente da competitividade, que é o tema da sustentabilidade das organizações, as suas práticas de relações com a comunidade, do entorno, com seus colaboradores, com o meio ambiente, etc., são 3 temas fundamentais. E isso só mostra para a gente, assim, não pode ser só parcialmente, tem que ser 100% comprometido, sempre, cada vez mais isso. Então, as organizações que certamente terão melhor desempenho são aquelas que, por exemplo, ao olhar um negócio desse, se indignam. Então, eu acho até que é um papel importante para vocês, para todos os dirigentes de organizações, mas certamente para o pessoal de recursos humanos. Porque, se nesse topo já está assim, o que você acha que vai estar embaixo? Seria uma boa pergunta. Se 41% dos executivos de cima não está indo super bem, não está comprometido, o pessoal de baixo vai ficar com mais do que 41 ou com menos do que 41? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Mas não pode ter. Pois é, veja bem, Wilson, aqui nos presidentes foi 41%. Na plateia aqui, acho que foi até mais. Hora que você vai descendo, ou seja, veja que oportunidade tremenda que as organizações têm, que vocês, recursos humanos, que vocês, executivos, que vocês, presidentes, que nós todos temos, de virar esse jogo. Porque parcialmente comprometido não se vira jogo. Vira, Alexandre? Não vira. Deixa eu fazer uma leitura talvez um pouco diferente dessa resposta aí. Quer dizer, a pergunta foi para os presidentes se o quadro de executivo estava comprometido. E com 41% de quadro de executivos não comprometido, o presidente está dizendo que a sua equipe não está comprometida. E se a sua equipe não está comprometida e o responsável pela equipe é ele também não está comprometido, o que é muito complicado. Então, nós Ou vimos ele lá não que está sendo meritocrático, né, Alexandre? Metade dos presidentes que estavam lá, a minha leitura é que não estão comprometidos com as suas empresas. Isso é realmente preocupante. Então, você que está no Conselho de Administração, os conselhos de administração não estão enxergando isso, né? Bom, deveriam estar enxergando isso. Deixa eu falar um pouco sobre comprometimento também, já que você falou em conselho, um outro ponto interessante e importante para a gente passar por um momento de crise aqui. A gente falou muito lá no fórum, e não falou aqui ainda, mas com certeza iria falar, sobre inovação. O Wilson falou sobre melhoria de produtividade, de processos, quer dizer, tudo isso tem a ver com inovação. Inovação pode ser de produtos, de processos, de serviços. A gente fala muito, quando fala em inovação, pensa sempre em inovação de produtos, grandes breakthroughs, saltos tecnológicos e tudo mais, serviços novos, maneiras novas de ir ao mercado, mas a gente não dá a importância necessária, talvez, às melhorias, as inovações nos processos. Eu me lembro que, há anos atrás, eu estava na GE nessa época, numa conversa com Jack Welch, mas tem muito tempo, já saiu da GE há mais de 10 anos, a gente falando sobre melhoria de processos, e ele, batendo nisso, falou o seguinte, ele desafiou a gente a fazer o que ele chamou de um benchmark defasado. Ou seja, você pegar os seus indicadores, com que você se compara com o seu principal concorrente, e medir, quer dizer, fazer um benchmark, só que
os seus indicadores, quer dizer, as suas métricas de 5 anos atrás e as métricas do seu principal concorrente de hoje. Então, ele dizia o seguinte, que ia ficar muito claro que, se você não tivesse melhorado nesses 5 anos, você estava morto. E, realmente, se você comparar a sua performance de 5 anos atrás com o seu concorrente de hoje, você vai ver que você não estaria vivo se você não melhorasse. Então, essa evolução contínua, dia a dia, melhoria dos processos, redução do custo da não qualidade, pessoas melhores, a empresa performando melhor, isso é uma coisa que não tem fim. Você vai continuar, e é importante isso aí. Então, isso você só consegue com pessoas adequadas e boas nos lugares adequados. Deixa eu só fazer um ponto. Você quer comentar? Em cima desse aqui que ele está colocando, porque a inovação, eu acho que é o instrumento, né, ou é a ação que as empresas vão ter para virar esse jogo, né? E aí eu acho que o papel, tanto dos líderes, incluindo, evidentemente, o presidente, quanto de vocês, é muito importante. Como é que a gente inova, né? Dando oportunidade às pessoas de falarem, ou de proporem, fazer as coisas de um jeito diferente daquele que a gente estava fazendo. Isso não é absolutamente nada comum nas organizações, né? As organizações não estimulam, às vezes não, na sua maior parte, as pessoas trazerem contribuições diferentes, ou falar assim, putz, tem um erro aqui. A cultura de a gente penaliza o erro ou a gente vê o erro como uma oportunidade de melhorar, de consertar e de fazer de um jeito diferente a partir daquele momento. Então, eu acho importante a gente ter, claro, que se inovação é o meio, é a forma, nós vamos ter que criar um ambiente favorável à inovação. E o ambiente favorável à inovação, ele não tem absolutamente nada a ver com o ambiente do medo, tá certo? Que a gente acabou criando nas estruturas organizacionais, quando ou uma contribuição para fazer de uma forma diferente do que já estava sendo feito, está lá colocado, ou quando um erro, né, ocorre e a gente pune, né, ao invés de, talvez, pegar aquele momento do erro, né, e identificar como é que aquilo aconteceu e como é que pode não acontecer. O tema do compliance que Alexandre colocou é importante, mas o presidente tem muito... O principal executivo da companhia, ele acaba determinando, na cultura organizacional, né, um pouco desses traços ruins, né? Bons ou ruins, né? Eu não vou aqui... Eu também sou presidente... Os bons que bom, né? Não, os bons que normalmente bom, né? É bom que vocês saibam. Mas existem condições onde a gente percebe em áreas, etc., que o tema do medo é muito forte. E se o tema do medo é forte, a inovação não ocorrerá. Ou se cria um ambiente favorável que a inovação prospere dentro da organização, ou nós não seremos inovadores. O que vem por trás disso aqui é de que nós não teremos a contribuição desses jovens talentosos, né, que estão entrando no mercado de trabalho agora, porque eles não entram em organizações onde o tema da inovação e da causa a ele colocada não sejam fortes. Ele não fica lá. E nós vamos ficar com uma empresa cada vez mais velha e, portanto, independente de qualquer coisa, menos sintonizada com as empresas contemporâneas, com as empresas competitivas, etc. Então, esse o tema da inovação, queria só concordar com o Alexandre, é o tema para o futuro. Para a gente atingir produtividade maior, é possível que a gente não tenha que fazer mais do mesmo e melhor, mas fazer de um jeito diferente, com inovação. Então, na visão dos presidentes, desses 114 presidentes, a gente tem apenas 12% agindo proativamente de forma inovadora. Se você tem 12% dos executivos, volta aquela reflexão, Wilson, que você fez, e Alexandre, de como que isso está para baixo. Se o próprio executivo não age de forma inovadora, muito possivelmente ele também não valoriza a aprendizagem com erro, a cultura do medo pode estar instalada. E se a gente soma com outro dado da pesquisa no próprio fórum, 36% ainda fala assim, os meus executivos delegam para cima. E aí, Alexandre, e vocês aceitam?
É claro que não. Mas deixa eu falar sobre essa resposta Fala aí. a verdade. De que 66% do quadro de executivos, isso respondido pelos presidentes, agem parcialmente de forma inovadora. Eu vejo isso como uma ameaça enorme às empresas. Principalmente nos momentos de crise, a tendência é o pessoal vender o jantar para melhorar o almoço. Aí você fica sem jantar, morre de fome. Eu vou dar um exemplo rápido aqui da Embraer, que é uma empresa que tem uma atividade de ciclo longo. O perigo que representa você querer vender o jantar para melhorar o almoço. Um ciclo de um avião comercial é um ciclo de 25 anos. A hora que você decide projetar o avião até entregar o avião, são 6, 7 anos. Depois que esse avião está entregue, as primeiras unidades estão entregues, você fabrica aquilo por 10, 12 anos e acabou o ciclo daquele produto. Muito bem. Então, na empresa, você tem um grupo de pessoas que trabalham em pesquisa e desenvolvimento. Então, o pessoal que trabalha em pesquisa e desenvolvimento hoje vai ver aquela tecnologia voar em 2030, provavelmente. Depois tem o pessoal que trabalha em projeto. O pessoal que está projetando um avião hoje, começa a projetar um avião hoje, vai ver aquele avião voar daqui a 6 anos. Depois você tem o pessoal de vendas, que vende o produto do momento. Você tem um outro pessoal de fabricação, que fabrica o avião do momento. E depois você tem uma outra turma que faz manutenção. Muito bem, na Embraer tem gente fazendo manutenção de Bandeirantes. Tem gente fazendo manutenção de Brasília. Então, essas atividades elas estão defasadas no tempo de 25, 30 anos. Você, para manter a empresa viva no longo prazo, você tem que ter todos esses grupos permanentemente alimentados de projetos. Senão, você decreta a morte da empresa no médio ou longo prazo. Ou seja, se a empresa hoje economizasse em pesquisa e desenvolvimento e parasse, reduzisse a zero essa atividade, reduzisse a área de projeto a zero, a empresa teria 15 anos de vida, uma geração de caixa tremenda, resultados fantásticos e uma morte decretada com certeza. E aqui entra o papel não só do número 1 da empresa, mas da alta administração e, principalmente, incluindo o conselho de administração, que tem que zelar por isso aí. Então, quando eu vejo o CEO das empresas dizendo que o seu quadro de executivos age parcialmente de forma inovadora, isso é muito preocupante. Ou seja, tem muito trabalho a ser feito, né? Muito trabalho. Ainda bem, esse é o lado bom. Wilson, algum comentário em relação a esse? Eu acho o perigo, né? 1/4 não age, quer dizer, aí já é assumido que não faz, né? E 2/3 vai mais ou menos. É um pouco, isso só para ficar claro, 12% da gente está no caminho certo, 88% não está. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Nós estamos falando, pessoal, vocês vejam o impacto que China está trazendo, né, no contexto. China mudou, está mudando sua estratégia, que a China estava na infraestrutura deles e agora estão tendo que fazer uma estratégia de crescimento pela via de consumo. Nós estamos agora no momento de fazer exatamente ao contrário. Nós crescemos pela via do consumo, crédito, etc., e agora nós temos que crescer pela via da infraestrutura, dado que conhecemos que uma boa parte da nossa infraestrutura não é padrão FIFA. Tá certo? E, para ser, precisamos atrair investidores para cá, investimentos em toda a infraestrutura que não está funcionando. Não vai ser com esse tipo de empresa. A gente não cria empresa ou serviços ou infraestrutura padrão FIFA com 12% de ação inovadora. E o padrão Só. que o cidadão merece, né, Wilson? Não, claro, eu acho que isso nem se discute, né? A gente fala assim, por que o pessoal está indo para a rua? Você ganha, de cada R$100 que você ganha, 38 vão parar na mão do governo, que vai ter que fazer essa estrutura, significa que você está pagando muito caro. Ou você cobra por esses 38, que seria o justo, tá certo? E recebe por esses 38, aliás, mais do que isso, ou você vai para a rua, e aí é o que eu estou falando, você não permite
Você vai colocar os seus temas de uma forma apolítica, assindical, etc. É um perigo. Aliás, um dos temas que a gente discutiu muito com esses 114 presidentes foi qual o papel dele, presidente, também para que o ambiente seja mais competitivo, que esses 38% seja, de outra forma, utilizado, no mínimo, de outra forma. A gente está quase terminando. Eu queria te fazer uma pergunta, Alexandre, e depois passar para o Wilson. Qual é a sua expectativa no Conselho de Administração de uma das empresas brasileiras mais admiradas, que é a Embraer, do papel dos recursos humanos? Você já falou um pouco disso, mas assim, dê uma mensagem final para esse grupo. Aonde que recursos humanos pode fazer melhor do que está fazendo? Olha, na Embraer e outras empresas, eu estou em conselho de algumas outras empresas, e no conselho, o assunto pessoas é um assunto da maior importância. Não só no conselho, mas nos comitês, todos os conselhos de empresas bem organizadas, tem um comitê forte de recursos humanos, que trata dessa área, e o assunto a questão de plano de sucessão, meritocracia, pipeline de talentos, desenvolvimento de talentos, escassez de talentos no mercado, tudo isso transita pelo Conselho de Administração com muita frequência. Então, o Conselho das Empresas ele está muito próximo da questão de pessoas e tem que estar e tem que agir dessa maneira. E o que esse profissional de recursos humanos, como característica, precisa de garantir que tenha? Olha, eu acho que o profissional de recursos humanos, como eu disse antes aqui, vou repetir o seguinte, ele, antes de mais nada, precisa entender o negócio. Se o líder de recursos humanos da empresa não entender o negócio que a empresa está, os desafios, a estratégia da empresa, ele não vai desempenhar bem o seu papel. Porque as pessoas precisam o grupo de pessoas para uma empresa precisa ser da melhor qualidade para aquele momento, para aquele negócio. E não existe resposta, não existe um genérico para isso. Não existe uma pessoa que se dê bem em tudo. Existem pessoas com perfis diferentes, com competências diferentes. Essas pessoas precisam estar selecionadas adequadamente para aquela empresa, naquele momento. Sua vez. Eu ia falar para vocês observaram coisa interessante, né? Eu nunca tinha entrado num palco como esse, mas assisti um show do U2, assim. Né? Já percebi que eu não tenho o jeito do U2. Mas eu vim para cá e fiquei aqui de pezinho enquanto vocês estão sentadinhos, tá certo? Eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu acho importante... Eles colocaram uma mudança para o palestrante aqui em cima. Seja pela forma... É desconfortável a gente ficar aqui, sendo filmado pelas costas, de pé, tá certo? É só filmado, por enquanto. Mas isso, nos tirar do conforto para se colocar para vocês, talvez seja a melhor mensagem que eu possa dar para vocês como RH. Eu acho que tudo que a gente viu aqui é uma constatação de que as coisas não estão bem. Se a gente acreditar que existe alguma coisa mágica, computacional, sistêmica, vai resolver o nosso problema, eu acho que vocês podem continuar sentados. Vou dizer para vocês assim, talvez a minha experiência ajude nisso. Nunca vi. E acho que não verei. Então, eu vou... Assim, a melhor indicação que eu posso dar para vocês é o seguinte. Levantem. Levantem daí e vão fazer aquilo que vocês podem fazer com a única coisa que resolve os nossos problemas. Que é o quê? É alterar, é motivar, é inspirar o comportamento das pessoas. É só com as pessoas que a gente vai resolver essa parada. Não tem outra. E aí, pessoal... Eu não sei se ficou claro, mas houve uma das pesquisas que colocou assim, uma grande não satisfação com o RH. Eu acho que o RH está muito na assessoria.
está muito no... eu vou te fornecer alguma coisa desde que você me peça alguma coisa. É necessário hoje que a gente seja muito mais proativo. Saia do lugar. Venha para cá, né? Se exponha à organização, porque vocês têm a saída para todos os males da organização nesse momento. Só que vocês têm que ter consciência disso. Vocês têm que ter vontade de fazer isso. Veja, as companhias não fazem coisa errada. O cara não vem lá e pede um aumento para um cara que... Vocês têm que se revoltar com isso. Vocês não podem aceitar isso. No final das contas, é disso que se trata. A cultura... As pessoas falam assim, não, eu estou aqui para assistir as pessoas. Você não vai atrair ninguém assim. O trabalho de vocês vai ficar cada vez mais difícil, quanto pior. Tá certo? For o comportamento dessas organizações. Quanto pior for a causa a ser oferecida para as pessoas, que vocês vão ter que atrair, desenvolver e reter. Então, o melhor conselho que eu posso dar, olha, se você quer você é o cara que vai... Vocês são as pessoas, as mulheres, os homens, capazes de virar o jogo das organizações. Mas não é virar o jogo das organizações sentado. É se comprometendo a fazer aquilo que já há algum tempo, tal como os outros executivos da organização, né, que agem parcialmente de forma inovadora, de que estão parcialmente comprometidos com os resultados, não há como. Eu posso dizer para vocês, a minha organização... As pessoas, às vezes, não têm clareza disso. Eu falo, olha, melhor hora de mudar. Né? Tem empresas que mudam quando elas se arrebentam. E eu sempre falo, melhor hora de mudar é quando você está bem, quando os fatores estão sob o seu controle. Eu acho que a gente ainda não está no abismo, está longe disso. Mas a gente sabe que tem alguma coisa vindo por aí. Então, essa é a hora, gente. Não vou esperar para quê? Esperar para quê? Para ser inovador? Esperar para quê? Para ser meritocrático? Esperar para quê? Para colocar as pessoas colaborando, cooperando. Eu falei assim, não esquece isso, é horizontal as organizações futuras. Elas não são piramidais mais. É o conhecimento que vai determinar isso. Você vai perder isso. Como é que você vai fazer para manter essa molecada, tá certo? Que está saindo da escola, sabendo muito mais do que nós? Né? Vocês sabem disso, né? Hoje, uma professora que dá aula para um moleque de 15 anos sabe menos do que o moleque de 15 anos, em termos de conhecimento. Então, vocês estão que atrair e manter essas pessoas na organização. Não vai ser com o mesmo papel que a gente tinha antes. Vai ter que ser com um papel muito mais de protagonismo. A área de recursos humanos precisa protagonizar a organização. Vocês têm que se orgulhar de liderar uma organização de pessoas talentosas, de pessoas mais produtivas do que os seus concorrentes, idealmente a mais produtiva daquele segmento. As pessoas que cooperam mais, as pessoas que são aderentes às causas da empresa, para além daquilo que ela produz. Tá certo? Eu falo na companhia, dia 25, agora, domingo, nós temos lá o Dia do Bem Fazer. E o Dia do Bem Fazer é um momento em que a gente fala assim, olha, eu vou lá pintar uma escola, eu vou lá fazer companhia para alguns velhinhos, nós vamos fazer coisas bacanas. Isso aqui, você sabe, eu tenho 8.000 pessoas na organização, em Campinas, 2.000. Nós estamos com 1.500 pessoas indo fazer isso. Então, veja, isso aqui enche as pessoas de orgulho de estar naquela organização. E nós não estamos chamando as pessoas, teoricamente, para trabalhar. E elas fazem isso muito bem. Por isso que eu digo, executivos e nossos amigos de recursos humanos, vamos elaborar, vamos deixar claro qual é a nossa causa. E vamos levantar da cadeira. Vamos lá colocar para o nosso presidente, que é para quem a gente se reporta, aquelas coisas que estão, teoricamente, aqui, e que não podem estar. Vamos nos inquietar, tal como as ruas fizeram isso conosco. Porque não é só o serviço público padrão FIFA que a gente quer. A gente quer os produtos e os serviços que cada um de vocês faz. E é com o padrão FIFA também. Obrigado. Muito bem! Muito bacana, muito bacana. A gente está terminando.
E com esse... eu acho que a gente traz aqui, vocês dois trazem, em nome do 114, mensagens muito importantes para cada um de nós, nesses dias de evento, para fazer a leitura das palestras, das interações, enfim, de tudo que aqui se passa. Tem um slide que eu gostaria de terminar, com esse slide, com um comentário de vocês dois. Considerando os próximos 5 anos, a expectativa para o desempenho da sua empresa é... (2012). Ou seja, a maioria de mediano a sofrível. Eu estou entendendo, eu estou querendo ler esse número agora de uma forma super positiva, né? Mediano e sofrível, 65%, se não houver uma causa, se não houver uma liderança comprometida, se não houver uma liderança que instaure a meritocracia, se recursos humanos não levantar da cadeira. Como nós, ninguém vai deixar isso acontecer, eu acho que esse quadro pode ser mudado. Pode ou não pode, Alexandre? Minuto final, mensagem final para a gente encerrar. Bom, antes de mais nada, eu vou dizer que vou sair daqui hoje aliviado, porque eu estava desconfortável. Quando o Wilson falou que estava desconfortável, e ele vai na ponta do palco, roda para lá, vem para cá, eu achei que só eu estava desconfortável, eu fiquei realmente aliviado, Wilson. Bom, essa resposta aí, ela, de certa maneira, ela conflita com outras. Quer dizer, se no momento de dificuldade, que a gente sabe que vai passar, as empresas, 1/3 das empresas vão ter um desempenho excepcional e 63% das empresas vão ter um desempenho mediano, isso pode ser um otimismo muito grande. Porque nós vimos lá que nós temos lideranças não necessariamente comprometidas, nós temos um ambiente não necessariamente meritocrático, então isso aí pode não se transformar em realidade. Bom, palavra final, uma palavra final. Eu acho que vocês têm que olhar para o copo meio cheio. Pelo que se viu aqui e pelas respostas que vocês deram aí, do ponto de vista de meritocracia, comprometimento da gestão e tudo mais, eu acho que vocês têm muita oportunidade pela frente. E vocês têm um papel importantíssimo junto aos seus CEOs, junto aos seus pares diretores, de realmente transformar a empresa, transformar a cultura para uma cultura realmente meritocrática. Pessoas é que fazem a diferença nas empresas. Se vocês não tiverem pessoas, vocês vão fracassar. Tendo pessoas, vocês vão ter muito mais oportunidade do que a concorrência de se dar bem no seu negócio. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada. Palavra final, Wilson. Muito rapidamente, eu sei que a gente está atrasado. Eu só queria colocar uma coisa para vocês. Nós, brasileiros, temos um pouco disso, né? Aqui demorou 1 ano para cair de 53 para 35 e de 43 passar para 63. Quer dizer, a gente muda meio rápido de opinião. Nos últimos 6 meses, vocês viram, inclusive, como é que ficaram as intenções de voto para presidente, né? Então, eu quero dizer para vocês, e nas últimas 2 semanas já mudou de novo, né? A gente é volátil. O brasileiro tem uma coisa muito bonita, que é a emoção, né? Ele se envolve com a emoção e se manifesta. Quando você vai pegar com o número, dá nisso aqui. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, pessoal, assim como a gente fez isso para lá, nós somos capazes de virar o 35 para 85 daqui a 6 meses. Não tenho dúvida. Depende da gente. Nós ganhamos da Espanha agora, pessoal. Nós fizemos gol na cara do gol, deitado. O Atlético foi campeão. Até isso, meu veja. Até isso, imagina. Eu sou corintiano e brasileiro. Então, eu não desisto fácil, eu sou muito otimista, eu sou um dos 35 aqui, espero ter podido contaminá-los para que vocês sejam e façam a gente ir para os 85. A palavra final é coragem. Coragem, obrigada.
Eu tenho um recado que vocês vão ter uma avaliação eletrônica da atividade e eu gostaria de, mais uma vez, agradecer tremendamente o Wilson, Alexandre, Vicky, Cabreira, Leila e Elaine, agradecendo os 114 presidentes que lá estiveram. Muito obrigada a vocês dois, com palmas na média 10. Muito obrigada.